Rodrigo Bueno, que vitória do Vasco, hein, Rodrigo? Uma vitória muito significativa, emblemática, primeiro pela questão histórica, né? Derrota um rival e em São Januário, tá mantido um tabu também, você falou do tabu em São Paulo. Ah, tem tabu lá também? Tem desde 73, isso. O Fluminense não vence o Vasco em São Januário, agora são 11 jogos, não são tantos jogos Eu assim. vou te falar uma coisa, Rodrigo Bueno, eu não sabia, nunca vi então uma vitória do Fluminense em São Januário, porque eu sou de 73. Não, você não viu. Você pega São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras não vence o São Paulo no Morumbi há 15 anos, foram mais de 20 jogos, muitos jogos aconteceram lá, todo ano praticamente tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Vasco e Fluminense em São Januário é mais raro, esse é o 11º desde 73, mas a verdade é que o Fluminense não vence lá. O Fluminense venceu até com facilidade 2 vezes em outros campos neste ano, mas lá perdeu. Então o Vasco primeiro faz essa questão histórica. E o Vasco, de fato, fez valer o mando de campo, porque a gente vai falar um pouco depois sobre provocações. O Fluminense jogando na cidade do Rio de Janeiro hoje foi muito visitante. Conheceu, de fato, como é Vamos ver os gols? o alçapão de São Januário. Vamos ver os gols então? Coloca na tela aí a vitória do Vasco sobre o Fluminense. Já já o Savoia vai opinar também sobre esse resultado em São Januário. Olha aí, 25 minutos do primeiro tempo. Luiz Fabiano sendo Luiz Fabiano, hein, Fábio Azevedo? E o Nogueira deu uma grande bobeira nesse lance, né? A gente observa depois com calma, o cruzamento vem da direita do Gilberto, ele atravessa a área, o Luiz Fabiano não consegue alcançar com precisão. O cruzamento veio da esquerda, o Nogueira não sobe. O Luiz Fabiano, autêntico 9, deixa a marca dele Olho do aberto, artilheiro. Cabeceou de olho aberto. Consciente, Como né? o Rei Pelé ensinou, hein? E aí, ó, pênalti. primeiro pênalti, ó, a gente tá vendo, ó. Opa, braço esquerdo, né? Ó, agora no detalhe, pênalti pra vocês, Rodrigo Bueno? Pênalti, pra mim pênalti. Nenhuma dúvida? pênalti. Savoia, pênalti, né? Pênalti, claríssimo. E aí, ó, ceifador. Foi lá o Henrique e descontou, Empatou o jogo naquele momento, né? empatando o jogo pro Fluminense. Aí o Fluminense vai virar o jogo. Ó, tem mais um pênalti. Vamos tirar a tarde pra gente ver esse lance aí no detalhe? Vamos tirar essa tarde aí, ó, pra gente ver no replay, ó. Porque aí o pênalti. Opa, e atinge, né? O Gilberto, sem ver que o Richarlison passava, atingiu ele no alto, dá uma raspada, né? Uma rasteira. Tá certo, uma rasteira. Você falou, Melhor muda de cobrador lado. de pênalti do futebol brasileiro, hein? O Savoia, você tem dito isso, hein? E o homem teve 100% de aproveitamento no jogo, bateu 2 vezes, bateu 2 vezes bem. Aí o Kelvin, né? Não, Manga Escobar. Opa, Manga Escobar, verdade. Deixou o banco também, Também. mudanças do Milton Mendes, surtindo efeito no segundo tempo, hein? Manga Escobar, ó, deixou o banco e fez o segundo do Vasco e empatava o jogo nesse momento. Aí é um erro de marcação, né? Uma dobra de marcação desnecessária. Aí é o gol da vitória. Manga toca pro Nenê. Olha, que estrela do Nenê. Ô, Savoia, pra quem tava torcendo o nariz e desconfiado com essa mudança aí do Milton Mendes, colocando o Nenê no banco de reservas, eu acho que hoje o Milton Mendes ganhou crédito, né? Ganhou pontos com o torcedor do Vasco, com direção, com jogadores, porque o Nenê fica com moral, segue com moral no grupo, mas é uma mudança que fez efeito. O Vasco mais rápido e agora verdade. com poder de definição com o Nenê entrando no jogo, né? Às vezes é bom, é importante você botar entre aspas, o cara do time no banco também para mostrar para os outros que ali não é questão de nome, de salário, não tá bem, vai pro banco. Aí o cara vai pro banco, volta mais animadinho e acaba jogando um bom futebol. Hoje ele entrou no segundo tempo, mas ajudou bastante o time. E você manda um recado para os outros jogadores, né? Se o Nenê vai para o banco, qualquer um outro pode ir também. Ah, isso é importante, hein? Isso é importante. Não tem dono de vaga no time do Vasco, ninguém é absoluto. Isso aí gera uma disputa interessante também dentro do elenco e mantém todo mundo motivado, né? Claro, e é uma disputa saudável, né, para os outros. Para quem está subindo, como o Matheus, que aproveita uma chance. Né? E o Vasco precisava rejuvenescer, oxigenar esse time, dar velocidade. E ele conseguiu com o Matheus. Não que o Nenê não possa voltar daqui a pouco, mas com um time mais veloz, com essa trinca de frente, municiando o fabuloso, né? O Luiz Fabiano, Matheus, Pikachu e também o menino pela direita, o Kelvin. Isso, porque eu estou pensando no Manga, que entrou também muito bem. Você tem essa trinca que municia o Luiz Fabiano, que também, por vezes, faz a troca. O Iago Pikachu, por muitas vezes, ou o Kelvin, eles entram na área e o Luiz Fabiano volta. Como fizeram grandes jogadores, Roberto Dinamite, né, já no meio para o fim da carreira, Evair, que vinham para municiar, né, os velocistas. Então, assim, o Vasco ganha. Quando o Nenê entra, ganha na qualidade da bola dele e ganha na bola parada. Ganha muito. Ganha muito nessa bola lateral. Ô, Rodrigo Bueno,
é muito cedo, porque o Vasco, antes de começar o Campeonato Brasileiro, muita gente, não, o Vasco vai entrar no campeonato para não cair. É muito cedo, depois dessas 2 vitórias consecutivas, já imaginar algo maior para o Vasco no Brasileirão? É muito cedo ainda, né? O Vasco venceu 2 partidas em São Januário, onde normalmente ele é favorito contra quase todo adversário. É bom lembrar que na estreia foi desastrosa, 4-0 contra o Palmeiras, aí uma outra circunstância, enfrentando o campeão brasileiro. E o time mudou, por exemplo, a zaga hoje, Paulão e Breno. 2 reforços, talvez não sejam os zagueiros dos sonhos do torcedor vascaíno, mas já é melhor do que, por exemplo, o Jomar, né? Então, em relação à partida de estreia que foi tenebrosa, a situação começa a melhorar. Os 2 gols que o Vasco sofreu foram de pênalti, né? E aí pode ser colocar um pouco na conta de vacilo, acidente de trabalho. A zaga com bola rolando não foi vazada. Então o Vasco melhor defensivamente, embora tenha tomado 2 gols. E tem algumas variações interessantes. Primeiro, você vê o primeiro gol do Luiz Fabiano, que ele tá ali como centroavante fazendo o papel dele, mas o Milton Mendes fez uma inversão nos atacantes de beirada, né? Pikachu, primeiro que é um lateral, já foi uma boa invenção. Já no primeiro momento, o Milton Mendes adiantou o Pikachu, ele é muito mais ala do que lateral, botou ele à frente. Aliás, o que o Zé Ricardo vem fazendo no Flamengo com o Trauco e com o Rodinei. Exatamente. Então o Pikachu, você sabe que ele tem muita velocidade. Então, por exemplo, sem o Nenê, os jogadores de velocidade dão uma outra cara, um outro gás pro time do Vasco. Tem gente que já tá começando a pensar, pô, mas com Luiz Fabiano e Nenê, como é que o Vasco vai puxar contra-ataque? Cadê a velocidade? E você vê no primeiro gol, eles inverteram de posição, que era o Kelvin na direita, Pikachu na esquerda. E acabou... O Pikachu indo pra direita. Eles inverteram de posição na frente e ali saiu o gol do Kelvin. Exatamente. Esquerdo, né? E no segundo tempo, especialmente depois que o Fluminense conseguiu essa virada, o Vasco não tinha outra oportunidade, outra situação, senão partir para cima com as modificações, conseguiu dar a virada em cima da virada. A virada em cima da virada, é isso mesmo, Rodrigo Bueno. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha. Já a gente vai ao Morumbi, hein? A gente vai ao Morumbi falar muito também do choque rei, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. E o Savoy, hein? Prometeu notícia, prometeu informação, o tricolor se reforçando. Já o Savoia vai anunciar, vai cravar aqui no Rodada Forte os reforços que estão pintando aí para a equipe do São Paulo. Então vamos nessa. Melhores momentos de São Januário, a gente começa com um lance logo aos 12 minutos, hein? No primeiro tempo, olha aí, ó, o Jean pega de primeira ali, deu um susto ali, o Cavalieri bem colocado, segurou sem dar rebote. Olha o Vasco, começou bem na pressão, né? Esse é o gol, né, Fábio? Esse é o gol, ela vem a bola da direita, o Pikachu na esquerda recupera, traz para a perna direita que é boa e acha o Luiz Fabiano. Claro, conta com a falha do Nogueira, mas o atacante é isso, olha lá. O zagueiro do Fluminense não sobe. O Nogueira ficou olhando. Não pode. Tinha que ter dado um passo pra frente. Não encostar no corpo. O Nogueira tem altos e baixos, né? Jogou muito bem o último jogo. Ele tinha falhado no estadual, vocês lembram? Sim. Na primeira derrota do Fluminense contra o Bangu, né? Foi pro Bangu ou Madureira? Foi Madureira. Madureira. E o Nogueira não foi bem naquela partida, mas o Abel recuperou o jogador, né? Entrou bem no último jogo, mas realmente nesse lance aí falhou um pouquinho. A gente tá vendo agora o Fluminense, ó, virou um pouquinho o lado realmente no segundo tempo. O Fluminense voltou mais arrumado. Bronca do Abel, né? O Abel deu uma dura. A imagem do Abel indo pro vestiário, ela é sintomática, né? Fisionomia fechada, o semblante irritado com a atuação do Fluminense. Aí o lance do pênalti, que a gente não tem dúvida, né? Do Jean, ele não consegue tirar o braço. O ceifador, que é excelente cobrador de pênalti. O Savoy já destacou, né? Já falou isso, inclusive, acho que na rodada Fox anterior, né? Que ele considera o ceifador o melhor cobrador de pênalti. É impressionante como ele tem uma capacidade de jogar a bola no canto em que o goleiro não está. Ele espera até o último minuto da batida. Aí tem a questão, né? A paradinha, o que ele faz é válido, né? Ele vem caminhando, para, aí ele deixa para finalizar, para bater na bola no último instante. Por isso que ele quase sempre tira o goleiro da jogada. Mas o Evair fazia muito isso. O Evair foi um dos melhores batedores de pênalti que eu vi na minha vida. O Evair deixava para bater na bola, definir o canto no último instante. Então o goleiro que cai com ele, já era. Você sabe, o Savoia, há muito tempo atrás, eu me lembro que eu estava muito bem acompanhado, hein? Batendo um papo com ninguém menos que o Zenon, que foi um dos grandes cobradores também da história do futebol brasileiro. E uma frase do Zenon, aliás, um abraço ao Zenon, que deve estar acompanhando a gente lá em Campinas. Enfim, eu lembro que o Zenon, nunca mais esqueci essa frase. Todo goleiro tem o seu pé de apoio na hora da cobrança do pênalti. Se você souber fazer essa leitura do pé de apoio, dificilmente você vai errar um pênalti. É por aí, né, Savoia? É verdade. E falta também, né? Falta porque o goleiro ele fica na barreira se mexendo. Então, se você tiver um mínimo de visão do posicionamento da barreira, você vai saber se ele vai saltar
você vai se preparar para saltar para a esquerda ou para a direita. E aí você faz a opção. Claro que depende de ângulo, de treinamento, de habilidade, mas é isso mesmo. Agora, eu acompanhei muito treinamento de goleiro e a gente observava os treinadores de goleiro pedindo para o goleiro esperar a definição do atacante. E ao mesmo tempo, pedindo para o atacante esperar a definição do goleiro. Então, é uma guerra de espera, né? Então, às vezes, quando o cara bate com canto definido, não precisa esperar. Mas o cara que espera o goleiro, se o goleiro não se mexe, complica para o atacante. Ô, Savoia, já aproveitar o gancho aí contigo, nesse pacote do início do Brasileirão, acima ou abaixo da expectativa, no seu pacote aí, Fluminense e Vasco nessas 3 rodadas? O Vasco acima das expectativas. Eu não esperava tanta resposta do Vasco. Eu acho o Milton Mendes um cara que sabe montar time, ele sabe agrupar o time, né? O Vasco, antes do Milton Mendes, era um time muito espaçado, a defesa ficava muito exposta e ele conseguiu agrupar o time. Vieram alguns reforços também, o Luiz Fabiano está começando a entrar no ritmo de jogo, né? É um matador, não tem mais a mesma velocidade de outrora, mas é um jogador que sabe finalizar. Se a bola chegar e a zaga vacilar, a zaga adversária, ele guarda, ele sabe guardar. E o Fluminense está na expectativa. Hoje é um jogo, um clássico. O primeiro tempo foi mal, né? Como foi mal o Fluminense na decisão contra o Flamengo no primeiro tempo, o Abel reclamou muito, e hoje de novo. E no segundo tempo, na chacoalhada do Abel, o Fluminense voltou melhor, virou o jogo e dava a impressão que iria ganhar o jogo. Mas aí, com a entrada do Nenê, né, e também do colombiano, o Escobar, eu acho que a coisa mudou de lógica nos instantes finais. Calheiros. E aí, Fábio, eu tô curioso. E você nesse pacote aí? Eu tô com o Savoia também. O Vasco me surpreende pela sequência de bons jogos, não pelos resultados, por vencer. Joga em casa, tem a pressão do torcedor que pegou o time no colo. Você bota nesse pacote de bons jogos, inclusive o Palmeiras na estreia? O Vasco teve minutos bons ali naquela estreia. Especialmente, né? Especialmente ali. Mas depois que o Cuca conseguiu parar o Douglas, o Vasco não conseguiu avançar e não tinha essa transição. Uma vez conversando com o Gerson, o Canhotinho de Ouro, que era um exímio cobrador de pênaltis e falta também, ele falou o seguinte: não tem que olhar para a bola tá ali, ela não vai sair do lugar. O ceifador faz isso, você repara que ele vai olhando pro goleiro, ó. Aí caminha, quando chega ali, ele pum, a bola não saiu do lugar, ele vai bater aqui. Então ele vai para um lado, vai para o outro, olhando pro goleiro, encarando o goleiro. Interessante. É uma capacidade do ceifador e é um mérito dele. Agora, o Fluminense perdeu segundo jogo com a ausência, ele ganhou do Atlético, mas ele perde na ausência do Wellington Silva. Essa velocidade que o Fluminense perde. E hoje a primeira partida também sem o Sornossa, né? Mas o Scarpa está ali, né? Mas mas claro o que Sornossa, perde. se a gente pegar aqui desde o início da temporada, foi uma das melhores, em termos de desempenho, uma das melhores contratações do futebol brasileiro. Os dois equatorianos. O Orejuela e o Sornossa entrou jogando muita bola, né? E agora uma fratura no tornozelo, vai ficar um longo tempo aí 3 parado. meses. E o Fluminense se reorganizando, sem esse jogador que acabou se transformando, porque não tinha também o Gustavo Scarpa. O Sornossa, Rodrigo Bueno, nesse período se tornou a referência do time. É o rei de assistências, não só do Fluminense, um dos principais assistentes, que nem o cara que dá passe pro gol no futebol brasileiro. Eu vou incluir o Fluminense também como uma surpresa positiva. Né? O Fluminense é vice-campeão carioca, teve bem perto ali no segundo jogo de ganhar o título do Flamengo. Só que o Fluminense, para mim, tem uma tabela no início muito complicada. Ganhou do Santos, o que não é fácil. O Santos é um time para brigar no mínimo por Libertadores. Ganhou fora de casa do Galo, que é um resultado, se não surpreendente, porque é um clássico nacional, mas é muito difícil com o elenco que tem o Galo. O Fluminense foi lá e ganhou. Então, se você pegar em 3 jogos muito complicados, cascudos, o Fluminense fez 6 pontos. Perdeu um clássico em que ele era visitante e que o Vasco fez valer o mando de campo. O jogo não foi no Newton Santos, não foi no Maracanã, foi em São Januário, maior parte da torcida do Vasco, pressão total. Então é algo absolutamente normal. Afinal, desde 73 o Fluminense não vence ali. Então não ganhar do Vasco em São Januário é algo normal. Então eu ainda acho que o Fluminense no cômputo geral tá bem, né? Um campeonato bastante aceitável. E o Vasco de fato se recuperou. 2 jogos, lembrando, um pouco relativizando, o Vasco jogou muito bem contra o Bahia, mas o Bahia com um time alternativo, né? O Bahia focando na Copa do Nordeste, que ele foi campeão. E dessa vez contra o Fluminense não tem mimimi, não tem desculpinha não. O Vasco com bem mais dificuldade, aí quase que no finalzinho da partida conseguiu a virada. Então os dois para mim estão bem. Aliás, o futebol carioca venceu
Os 4 grandes venceram na rodada anterior, que não acontecia desde 2012. Dessa vez não dá, né? Todo mundo vencer, tem o clássico, né? Tem um confronto direto. Mas então eu acho que o futebol carioca tá animando nesse começo de campeonato. Vamos muito aguardar. cedo, mas promissor. E já